Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vocês vão acompanhando aí comigo pelos slides. Nós vamos aprofundar um pouco mais na questão da antropologia cultural e vamos engatar no processo civilizatório, ok? Muito bem. A antropologia cultural, ela vai perguntar o que é o ser humano e o que difere ele dos outros animais, né? A antropologia vai estudar esse homem na sua relação com o outro, né? na sua organização social, na família, no Estado, enfim. E aí a gente retoma aqui com alguns conceitos, já falamos na aula passada, a antropologia é a ciência que estuda o ser humano e a humanidade em todas as suas dimensões, né? Dimensão biológica, social e cultural. Falamos da origem da palavra, né? O anthropos, o ser humano, e o logos, conhecimento, portanto, o conhecimento do ser humano. Alguns conceitos importantes que nós vamos ver nas nossas aulas é a etnografia e a etnologia. O que vem a ser isso? A etnografia é o estudo descritivo da cultura dos povos, que também traduzindo de etos, cultura, e de graphe, escrita, né? Portanto, etnografia, escrita dessa cultura, dessa organização dos povos. Por que isso é importante? Porque os estudos antropológicos, nos seus primórdios, né, eles eram feitos. Essa etnografia é uma imersão dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, né? Esse pesquisador convive com aquela comunidade para escrever sobre ela, para pesquisá-la. E nos primórdios da antropologia, os estudos não aconteciam dessa maneira, né? Então, por exemplo, quando o Brasil foi invadido por Portugal, vinham aqueles responsáveis por escrever como é que foi a viagem, enfim. Então, eram essas pessoas que escreviam cartas sobre aquilo que elas tinham visto, né? E mandavam lá para os seus pesquisadores, e os pesquisadores, a partir dessas cartas, que iam analisando como viviam esses povos, né? Então, eram pesquisadores que não participavam daquela vida, daquela comunidade, daquela sociedade, né? O que eles tinham dessas pessoas eram esses relatos de cartas daqueles que passaram por ali e viram alguma coisa, né? E aí a gente vai ver que depois assim, se entende que para se fazer um estudo de verdade, para conhecer aquele grupo, é preciso que o pesquisador esteja junto com esse grupo, né? Então isso é etnografia, né? E a etnologia é o estudo dos fatos e dos documentos levantados pela etnografia, né? Então o pesquisador imerso ali vai fazendo os seus registros e a partir daí é possível se estudar, né, esses registros, esses fatos a partir do que foi escrito, ok? Portanto, das várias vertentes da antropologia, o que nos interessa é a antropologia cultural, né? Que começa a se firmar, portanto, como ciência na passagem do século XIX para o século XX. Nós temos nesse momento o expansionismo colonial europeu, após a descoberta, entre aspas, né, a invasão desses chamados povos exóticos, né? Primeiro com a intenção, de explorá-los para o trabalho, que é o que nós conhecemos brevemente sobre a nossa história aqui do Brasil, né, a escravização, a exploração do trabalho dos indígenas e depois a escravização dos africanos que foram trazidos à força para trabalhar aqui como escravos, né? Então, a primeira ideia dos europeus em relação a esses povos foi de explorá-los, e a segunda, né, de aproveitá-los então como consumidores. Então, nessa fase, né, da passagem do século XIX para o século XX, com a Revolução Industrial, então já não basta apenas explorar o trabalho das pessoas, né? Agora também se quer é preciso produzir e é preciso vender. E para vender é preciso quem compre, né? Então a ideia era de conhecer esses chamados povos exóticos para transformá-los também em consumidores. Por isso a necessidade de estudá-los. E aí é onde vai crescendo a antropologia,
né? Nessa mesma fase, a gente vai ver o rompimento com essa visão religiosa, né, e a aproximação das ciências. Tudo isso vai influenciar nos estudos antropológicos, porque se até uma certa fase da humanidade muitas coisas eram explicadas por teorias religiosas, com o avanço das ciências já não mais, né, já não se sustentavam mais esses discursos com base naquele, enfim, nos segredos, no oculto, no poder do oculto, né? Mas a ciência já começava a explicar bastante coisa. Muito bem, nessa época também temos o trabalho de Charles Darwin, né, com a evolução das espécies, então você já tem um universo que não é mais uma mágica, né, que acontece, já é algo possível de ser estudado, essa evolução é algo que é possível de ser estudado. A gente também tem o contato já entre culturas diferentes, muitos povos invadindo outros povos, sendo aculturado por outros povos, né? Então você já tem aí uma interculturalidade, né? E aí, então, a ideia é essa, como explicar esse nativo, né, esse sujeito dessas terras descobertas, entre aspas, né, invadidas, como se relacionar com ele e como adaptá-lo ao mercado, eram as questões principais. Um esforço permanente de conciliar a dualidade entre a unidade biológica e a diversidade cultural, de compreender, né, se todos nós somos seres humanos, todos temos os mesmos membros, a mesma constituição biológica, por que somos tão diferentes culturalmente, né? Então são essas questões que começam a surgir nesta fase. E aí a grande questão, né? A cultura, a questão cultural, ela deriva de aptidões inatas, aquilo nasce comigo, transmitidas pelos homens por meio de mecanismos biológicos, ou a cultura se refere a um atributo adquirido socialmente através da aprendizagem, né? Então, eu nasci, eu sou quem eu sou, biologicamente falando, naturalmente falando, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, ou o lugar onde eu nasci, a família onde eu nasci, a cultura, as pessoas, a sociedade, né, onde eu nasci imersa, aquilo é que me constitui enquanto sujeito, né? Então são as questões aí da antropologia cultural. E é importante isso por quê? Porque o diálogo com as diferenças contribui para a desconstrução de preconceitos. É importante que a gente compreenda como é que as coisas vão se organizando, vão se formando, para que a gente vá desconstruindo ideias antigas que a gente tinha, né? Preconceitos para a pessoa, para onde a gente olha, para o lugar onde a gente olha, para a história a qual a gente olha, né? Muitas vezes carregados de preconceitos, né? Que caímos sempre nos riscos de distorções etnocêntricas, né? O que é esse etnocentrismo? Eu pensar que a minha cultura é a certa, a minha religião é a certa, o meu partido político é o certo, enfim, o meu jeito de viver é o certo, né? Então eu olho para o mundo a partir do meu jeito de viver, como se fosse o único jeito certo e os outros, todo o resto tá errado, né? Aí eu quero mudar o mundo inteiro porque quanto mais for parecido comigo, melhor o mundo vai ser, porque o meu jeito de viver é o certo. Isso é etnocentrismo. É com essa visão que a gente precisa romper a ideia ao longo da nossa disciplina, justamente essa, né? É compreender que a diversidade existe, que não existe só um jeito de ser, só um jeito de acreditar, enfim, né? A gente procurar romper também com esse determinismo biológico, determinismo geográfico, né? A ideia da gente estudar aqui essas questões de, mas esse povo é assim porque lá naquela região é assim mesmo, porque nasceu assim, porque, enfim, né? Esse determinismo, as coisas são como são. Naquele lugar, elas são assim porque sempre foram assim. É isso que a gente vai desconstruir também.
Então, já falamos do etnocentrismo, né, que é o nosso próximo slide aqui, de afirmar a própria cultura como centro, né, a minha cultura é a certa, o resto não. Culturas humanas, a gente vai compreender isso, que as culturas humanas se desenvolveram de forma dinâmica a partir da interculturalidade, da interação com outras culturas em decorrência do contato permanente. Isso nós vamos ver ao longo dessa disciplina, né? Que as culturas foram todas misturadas, ou de uma forma ou de outra, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto foram aculturadas, escravizadas, dizimadas no seu jeito de ser, na sua organização, né? Porque foram invadidas por povos, entre aspas, mais fortes, militarmente mais fortes, né? Enfim, mas o que nós vamos ver é que ao longo dessa evolução da humanidade, essas culturas vão se relacionando constantemente. Próximo slide. Durante muito tempo, as teorias deterministas se firmaram como fonte legítima de explicação para a diversidade das condutas e comportamentos da vida social. Portanto, na ciência, durante muito tempo, nós tivemos essa leitura determinista, né? Que nós procuramos romper e ainda tem muita gente hoje que se baseia nessas teorias, né? Que é de pensar justamente isso, né? De pensar na supremacia de raças, de pensar naquele país que se desenvolveu muito mais porque são pessoas muito mais inteligentes, porque elas têm direito de explorar aqueles países que são menos desenvolvidos para ajudá-los. Então, todas essas ideias, né? Esse determinismo, as coisas são como são, já há muito tempo a ciência já rompeu com isso, né? E a gente precisa romper dentro da gente, porque a gente ainda escuta isso o tempo todo, né? Por conta dessa visão, né, a intolerância e a dominação cultural de uma sociedade por outra, as teorias racistas, então essa ideia, essas teorias deterministas é que embasam essas teorias racistas, essa ideia de raças consideradas superiores, a gente vê isso até agora, né? Muito preocupante, mas a gente vê que isso ainda está muito presente socialmente, tanto no Brasil quanto em outros países, né? E foram essas teorias que embasaram muita coisa ruim pela qual a humanidade passou, né? A escravização negra, por exemplo, né? Aquela ideia de que se imaginava mesmo que o negro fosse de uma raça inferior, por isso ele tinha que se sujeitar a essa escravização, né? Essa aculturação indígena, essa ideia de que o indígena precisa evoluir para ser igual ao não indígena, né? E essa ideia também que justificou o extermínio judeu, né, que os alemães eram um povo mais desenvolvido, uma raça ariana, e os judeus eram um povo qualquer que precisava ser dizimado. Então, essas teorias deterministas é que justificaram essas aberrações pelas quais a humanidade passou, né? E essas teorias começam a ser criticadas no século XIX pelas ciências sociais, né? E, portanto, a moderna antropologia se estrutura sobre a ideia de que a cultura não deriva de condições inatas, é isso que a gente vai ver, né? Tudo o que aconteceu na história da humanidade foi culturalmente construído, de uma forma ou de outra, mas nada foi natural. Não existe uma raça superior à outra. Não existe uma sociedade mais inteligente do que a outra. Nada disso existe, né? As coisas foram organizadas como foram por conta de uma questão organizada culturalmente e não naturalmente, né? Então, quando a gente fala do inato, a gente está falando do natural, aquilo que nasceu assim, né? Portanto, não deriva dessas condições inatas, mas de um longo processo de aprendizagem em determinado grupo da sociedade. Então, todas essas questões foram sendo construídas. E aí, no próximo slide, nós já apresentamos aqui o livro do Darcy Ribeiro, O Processo Civilizatório, que vocês têm lá na rota de aprendizagem,
tá? Darcy Ribeiro foi um antropólogo, educador e romancista, nasceu em Minas Gerais e faleceu em Brasília. Ele é de Montes Claros, nasceu em 1922, faleceu em 1997. Aqui é um breve currículo dele, né? Foi membro da Academia Brasileira de Letras, ativista das questões indígenas, defensor da escola pública de qualidade, foi senador, foi vice-governador do Rio de Janeiro na época do CIEPS, foi autor de várias obras, entre tantos serviços prestados à nossa sociedade. Uma pessoa de uma contribuição aí profunda para os estudos da sociedade, ok? E a introdução do livro dele, ele começa dizendo, né, qual que é a ideia dele com esse livro, né? Então, na atualidade, os antropólogos trabalham com a perspectiva evolucionista, reformulada em termos explicitamente multilineares, né? Então, as teorias de Darwin, mas reformuladas por conta de muitas linhas de pesquisa que vão fazer aquelas teorias se ampliarem, né? Principalmente em relação a essa questão cultural. Darcy Ribeiro, o objetivo dele com essa obra é oferecer um esquema global das etapas de evolução sociocultural, formulado com base nas contribuições da arqueologia, né? Então, a arqueologia é um ramo, né? Uma ciência da antropologia que vai coletar esses materiais, já falamos disso, né? Que vai coletar essas evidências de como é que aqueles povos viviam em determinada época, em determinado lugar, né? Então, a partir dessas contribuições da etnologia, que já falamos, e da história. Então, a ideia é juntar tudo que se pesquisou e condensar nessa obra, né? Ele focaliza aqui o desenvolvimento das sociedades humanas nos últimos 10 milênios, 10 mil anos antes de Cristo, depois do surgimento dos primeiros núcleos agrícolas. A gente vai perceber que quando é que a humanidade começa a se desenvolver? A partir do momento em que os povos vão aos poucos, né, deixando de ser nômades e vão se fixando na terra, vão aprendendo a plantar, cultivar, enfim, armazenar grãos e domesticar animais, né? Isso é o que possibilita com que esses homens se sedentarizar e se fixar em algum lugar, né? Então é a partir daí que o Darcy Ribeiro vai contar com as várias revoluções tecnológicas, né? E a primeira revolução tecnológica é essa, quando os homens deixam de ser simplesmente coletores e caçadores, né, que vão pegando o que a natureza oferece e começam a dominar a natureza, plantando, colhendo e criando animais. Ele vai se basear para organizar esse livro nas teorias da evolução sociocultural do Morgan, que foi um antropólogo, etnólogo, escritor americano, um dos fundadores, né, da antropologia moderna. O Morgan fez pesquisa de campo, a etnografia entre os iroqueses. Os iroqueses são os nativos de uma região dos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Canadá, né? Então, o Morgan, ele viveu com esse povo durante bastante tempo e foi descobrindo, né? E escrevendo sobre aquilo, como é que eles se organizavam nos grupos, na família, quem era considerada mãe, pai, tios, primos, como é que aquilo se organizava, enfim. Então, o Darcy Ribeiro vai beber muito nos estudos do Morgan. E o Morgan vai dividir a humanidade em 3 fases, né? Primeiro a selvageria, depois a barbárie e a civilização, né? Então, primeiro, e daí ele divide a selvageria e a barbárie na fase inferior, média e superior. A fase inferior da selvageria se relaciona com a economia de coletas de frutos, raízes e nozes, né? Então você ainda não tem o sujeito que se sedentarizou e plantou, você ainda tem uma humanidade nômade, né? No período médio dessa selvageria, você já tem o uso do fogo
e a economia de pesca. Já aprenderam a pescar, já dominam o fogo. E uma fase superior da selvageria seria a invenção do arco e flecha, que vai possibilitar esse sujeito, né, esse ser humano, a caçar, porque muitas vezes tinham animais muito grandes que ele de perto não tinha ainda um instrumento de metal para poder caçar aquele bicho, né? Então eles nem chegavam perto. Praticamente se usavam aí, se alimentavam de raízes, nozes e peixes, né? E com a invenção do arco e flecha é possível caçar um animal de longa distância, né? Muito bem. A segunda fase, depois então da selvageria, segundo o Morgan, é a fase da barbárie, né? A fase inferior é o domínio, a descoberta, a organização da cerâmica, que torna possível fazer os vasos para coletar água, para guardar os alimentos, enfim. A fase média, que é onde esse homem começa então a domesticar plantas, né, a criar mudas, a plantar, a colher, e que permite ele se fixar na terra e domesticar animais. Essa capacidade de irrigar aquilo, aquele espaço, né, aquilo que ele plantou, e a construção de casas de tijolo e pedra, né? Então isso ele vai situar como a fase média da barbárie. E a fase superior, quando a humanidade descobre o ferro, né, e começa a utilizar primeiro o ferro forjado e depois o ferro fundido, que nós vamos ver isso lá ao longo dos nossos estudos aí do livro do Darcy Ribeiro, né? Aí já com a utilização do ferro, já se começam a criar armas e escudos e as celas para os cavalos, e enfim, aí já é outro movimento. E a fase da civilização, que ele vai situar como a fase inferior, com a descoberta da escrita. A descoberta não, a invenção da escrita, né? A escrita não foi descoberta, ela foi inventada num processo longo, né? Também a partir dessa interculturalidade dos povos, cada um foi criando uma maneira e aquilo se juntando, e enfim chegou a escrita que nós conhecemos hoje. E isso a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo. Então ele vai situar que a civilização começa a partir dali, né, de 4.000 anos. Muito bem, e aí a gente tem outros autores em quem ele vai se basear. Um é o Friedrich Engels, cujo livro a gente vai estudar também, para falar da questão da família e da organização do Estado, e junto com o Marx, né, o Karl Marx todo mundo conhece. Eles juntos vão aproveitar também esses estudos do Morgan, né? E vão tratar dessa questão específica também da organização da família e do Estado, né? Como é que essa família vai deixando de ser o centro de tudo, aonde se discute tudo, aonde se organiza tudo, né? Então essa política, entre aspas, ela toda decidida ali dentro da família, a questão da justiça, né? E a partir de que momento que isso então começa a ser da alçada do Estado, né? Que isso também tem a ver com a exploração do trabalho, porque lá nos primórdios você tinha todo mundo plantava, todo mundo colhia, todo mundo cuidava dos animais, todo mundo era responsável pela produção de alimentos, todo mundo era todo mundo, né? E a partir de algum momento não, a partir de algum momento se começa a diferenciar o trabalho, né? Então agora a gente tem bastante comida, porque agora a gente já descobriu como é que planta, como é que conserva os grãos, então agora a gente já pode se dedicar a outras tarefas, que não mais precisar colher meu próprio alimento e nem do meu grupo, né? Aí tem pessoas que vão cuidar dos alimentos e outras pessoas que vão cuidar de outras coisas, né? Da coleta de impostos, da segurança, né? Dos militares, de toda a organização tributária, né? E a partir daí, então, se começa essa divisão do trabalho e da propriedade privada. Então, a gente sai de um momento em que a terra era de todo mundo trabalhava, cuidava dela e vivia nela, e
para um tempo em que essa propriedade começa a se fixar na mão de poucos, né? Então é aí que a gente aproveita os estudos do Marx e do Engels, e o Darcy Ribeiro vai mostrar para a gente qual é essa conexão. Os pressupostos teóricos, portanto, disso que a gente está falando, né? As histórias das sociedades humanas nos últimos 10 milênios, que é a partir de onde o Darcy Ribeiro organizou esse livro, né? Pode ser explicada em termos de uma sucessão de revoluções tecnológicas e processos civilizatórios através dos quais a maioria dos homens passa de uma condição generalizada de caçadores e coletores para diversos modos de prover a subsistência, de organizar a vida social e de explicar suas próprias experiências. Então é tudo isso que a gente já falou aqui agora. Você tem uma humanidade que primeiro começa a se fixar nas terras e começa a plantar, cuidar, guardar seus grãos, cuidar dos seus animais. E aí você tem ainda, porque a gente vai ver que não é porque alguma sociedade se fixou que toda a humanidade se fixou. Não. Ao mesmo tempo em que você tinha comunidades que foram se fixando nas aldeias, nas tribos, plantando, colhendo, guardando, você ainda tinha povos nômades, né? Na mesma época, povos que viviam ainda da coleta e da caça. E aí você tinha então povos que iam invadir essas aldeias, que já guardavam os seus grãos, que já tinham alguma riqueza, né? E iam dizimar aquele povo e se aproveitar daquilo que eles já tinham juntado, já tinham trabalhado, né? Então a gente vai ver que essa história, enfim, ela é comprida. Próximo slide, difusão e compulsão social. As culturas são construídas e mantidas por sociedades que não existem isoladamente, mas em permanente interação umas com as outras. Essa evolução social, ela só foi possível, né, justamente por conta dessa interconexão de informações, de ideias entre uma cultura e outra, entre os diferentes povos, né, que vão criando novas tecnologias. Portanto, assim, a criatividade interna de cada grupo, responsável pelas suas inovações culturais próprias, somam-se à difusão, né, responsável pela introdução de novos traços culturais. Então, existe a criatividade, né, a maneira como aquelas pessoas daquela tribo, daquela sociedade, daquela organização guardam seus alimentos, tecem as suas roupas, criam seus animais, enfim, né? E a partir daí, conhecendo outros grupos que fazem aquilo de uma forma diferente, as outras tribos vão aprendendo com outras tribos, enfim, essa difusão cultural, né? E as compulsões sociais decorrentes da dominação externa, daquilo que já falamos, né? Depois das grandes sociedades que vão invadindo todas aquelas pequenas sociedades. O exemplo do Império Romano é né? Então, um império que vai dominando tudo ao seu redor, impondo o seu jeito de ser, de pensar, de viver, sua cultura, sua religião, sua língua, né? Ambas igualmente capazes de alterar o curso do desenvolvimento evolutivo de uma sociedade. Então é isso que a gente vai perceber, as coisas não foram naturalmente acontecendo, né? As coisas foram culturalmente se dando. Portanto, resumindo, concebemos a evolução sociocultural como um movimento histórico de mudança dos modos de ser e de viver dos grupos humanos, que vão desencadeando pelo impacto de sucessivas revoluções tecnológicas, que nós vamos ver aqui, a revolução agrícola, industrial, do regadio, do pastoreio, revolução mercantil, sobre as sociedades concretas, tendentes a conduzi-las à transição de uma etapa evolutiva a outra, ou de uma outra formação sociocultural, ok? Então, a partir de agora, o que nós vamos estudar, vocês já vão pegando o livro, já vão lendo, né? Então, são essas diversas evoluções, né? A partir dessas inovações tecnológicas que a humanidade foi passando para chegar até onde chegamos hoje. Ok? Muito obrigada por estar comigo até agora e até a próxima aula.